tem aqui. Então, às vezes eu me direciono à pessoa que perguntou para dar uma resposta mais direta, mas possivelmente muitas das pessoas que perguntaram não verão esse conteúdo. Continuando aqui, por que as pessoas que têm ansiedade são mais quietas e sozinhas? Assim, não tem um perfil próprio de ansiedade. Talvez algumas pessoas que você conheça que têm ansiedade são mais quietas e sozinhas, mas não existe um modelo único de ansiedade. Tanto que tem muitas pessoas agitadas que são ansiosas, tem muitas pessoas que não conseguem parar, tem pessoas traumatizadas, tem pessoas barulhentas. Então, nem sempre são pessoas quietas, tá? Simplesmente é uma coincidência que você conheça pessoas assim. Como lidar com quem tem ansiedade? Não é como lidar com a ansiedade, é como lidar com quem tem ansiedade. Então, assim, primeiramente, você tem que aprender a conviver com essa pessoa. Você tem que aprender quais são os limites com essa pessoa, como é essa pessoa. Você tem que aprender diversas coisas em relação a isso. E depois você tem que aprender a ajudar essa pessoa nos momentos que ela estiver ansiosa. Nos momentos que ela estiver ansiosa, você dá um abraço, você guia uma respiração, você faz alguma coisa para ajudar ela, tá? Então, esses pontos são essenciais aí para a saúde mental. Como faço para não sofrer por antecedência? Então, eu coloquei aqui. Então, o sofrer por antecedência é uma tríade, né? Tem três coisas que acontecem, é um tripé. Tenho medo de algo relevante acontecer, algo importante e uma consequência. Então você tem medo de que haja alguma consequência ruim por você não reagir bem em um momento. Como, por exemplo, tem uma prova e você tem medo de ir mal na prova, porque você pode reprovar naquela matéria. É uma das formas de sofrer por antecedência. E como que você lida com isso? Você começa primeiro a se preparar para o que vai acontecer, porque daí você vai estar preparado. E segundo, se isso estiver gerando um gasto energético muito alto ou uma coisa desproporcional, como você estiver estudando muito para isso, aí você começa a lidar de maneira diferente. Você começa a tentar reduzir o gasto energético e não sofrer tanto. O que eu quero dizer com isso? Vale a pena estudar 10 horas para uma prova na escola? No meu ponto de vista, a grande maioria das provas não. E por que eu digo isso? Ah, mas eu vou estudar para a prova e vou me preparar para o vestibular. Então faz diferente. Estuda algumas horas para a prova, em vez de estudar 10 horas para toda a prova, estuda 5, 6 horas para uma prova de vestibular. Pega as provas de vestibular que já aconteceram, pega as coisas que já foram e gasta aquele tempo para estudar para a prova do vestibular. Pega perguntas que já apareceram, responda. Então você vai se permitir gastar tempo, mas para resolver coisas realmente úteis e não coisas que vai ser um excesso de energia, né? Claro, se você gastar essas 10 horas, você vai ir bem e tende a ir melhor do que os colegas no vestibular. Só que se você gastar esse tempo para fazer a prova do vestibular, você vai muito melhor, porque tem perguntas muito mais específicas, você aprende como escrever do jeito certo, como fazer as coisas que realmente importam. Então, esse é o ponto-chave. Ciúmes causam problemas psicológicos? Depende, tá? Provavelmente sim para a pessoa que perguntou isso. Então, o que é o ciúme? A gente não pode olhar para o ciúme como simplesmente algo superficial na hora de tratar. Não, o ciúme é o ciúme deu. A gente tem que olhar para ações práticas. Por exemplo, o ciúme é a pessoa que pega o celular do parceiro, da parceira, lê tudo. O ciúme é a pessoa que pede, manda mensagem toda hora, pede onde a pessoa está, pede foto a cada instante, não aceita justificativas
fáceis, né? Não aceita justificativa simples, isso é o ciúme. E com o tempo ele tende a não ter, ele tende a ser ruim para a pessoa. Então ele vai ser tanto para quem está numa relação, digamos, abusiva, como para quem é o abusivo. Porque quem é o abusivo vai se sentir mal e vai querer controlar. E quem está na relação abusiva vai querer, vai se sentir mal com aquilo. E muito possivelmente vai pensar até no término. Então causa problema psicológico para os dois lados, porque afeta as duas pessoas que estão na relação. Se ambas forem ciumentas, aí, meu amigo, é um problema. E é uma coisa que eu digo que, assim, não adianta terminar o relacionamento. Até adianta, você vai parar de sofrer por esse quesito. Mas a questão chave é, vai terminar o relacionamento e você vai ir para outra pessoa não ciumenta? Se você for para uma pessoa não ciumenta, é interessante, é possível. Mas agora, se você for para uma pessoa que é ciumenta, é uma coisa ruim, porque assim, você vai ter que melhorar o teu comportamento, a tua parte errada que deu na relação, porque a relação são dois, para estar melhor no outro relacionamento. Porque se só a outra pessoa for boa, talvez ela não queira ficar contigo ou você faça ela sofrer. Então, assim, você precisa melhorar a tua parte, se possível ainda no relacionamento, aí se não der certo, aí eu recomendo terminar mesmo. Mas não é primeiro terminar e depois resolver. No meu ponto de vista, se estiver sendo muito pesado, estiver sendo muito ruim, aí você pode fazer isso de fato. O que fazer em um relacionamento que há muito ciúme e não há confiança? Tem que trabalhar, né? Eu recomendo terapia de casal e os dois irem reduzindo os comportamentos alvos problemáticos, que é mexer no celular, brigas, exigências, os dois criando uma confiança maior. Isso afeta o emocional? Totalmente, tá? Totalmente, porque a principal relação que tu tem na vida naturalmente vai afetar o emocional. Por que me sinto mais ansiosa e me cobro tanto para fazer uma rotina para meus dias? Então, uma coisa que você deve entender, então, primeiramente, as expectativas. Você deve cobrar uma rotina melhor para você, naturalmente, só que você deve ter uma expectativa realista quanto a essa rotina. Você não deve ter uma questão assim, uma rotina muito ambiciosa, que nem as pessoas mais ambiciosas do mundo, as melhores pessoas do mundo naquela área têm essa rotina. Por exemplo, quando eu estava começando a correr, eu estava tendo uma ascensão muito boa. E eu me imaginava ali, sei lá, correndo 18 quilômetros por hora em pouco tempo, talvez 1 ou 2 anos de corrida. E assim, quem corre sabe que correr 18 quilômetros por hora é uma quantia bem alta. Tipo, 10 quilômetros em 1 hora já é uma coisa boa. E eu imaginava umas coisas absurdas, assim. Então, tipo, tá, vamos com calma. Claro, com o tempo na corrida, eu percebi que era uma média irreal e que não valeria a pena ter esse objetivo. Tá? É um objetivo irreal. E a mesma coisa da tua vida. Tu não deve ter uma expectativa muito alta em relação a como tu quer a tua rotina. Profissionais da corrida não chegam de um ano para o outro nessa velocidade. E agora eu vou citar o que eu falo no canal. No canal eu falo de ter uma rotina autossustentável e com produtividade e lazer. Né? O que seria isso? Você ter uma produtividade na sua rotina, ter aí diversos pontos produtivos na rotina e ter lazer. Então você teria esses 2 pontos. E você teria uma rotina autossustentável. O que é isso? Você é produtiva, mas não todo dia. Não todo dia que eu digo de maneira muito intensa. Você é produtiva de maneira consistente. Aí todos os dias, ou quase todos os dias, se você se permitir alguma folga. E no geral você produz bem. Então você acorda bem, dorme bem e faz o que precisa ser feito.
essa é a ideia da rotina autossustentável. Eu falo nos meus vídeos do canal aí, principalmente o vídeo 1, né, que é o primeiro vídeo do podcast Rotina Funcional. Já tive começo de depressão e agora não tenho controle da ansiedade. Tento muita coisa para ficar bem. Então, provavelmente você tratou a depressão. Aí você tem que pensar como você tratou a depressão, o que resolveu esse começo da depressão. E você tem que tentar melhorar a tua rotina para você conseguir controlar a ansiedade. Você tem que começar a melhorar a tua rotina. Com o tempo você vai conseguir se controlar mais e ter uma ansiedade mais regulada. É possível ter sempre a mente aberta para o que acontece? Por que é tão difícil lidar com a mente? Então, acredito que não seja possível, não sei, é muito difícil estar sempre de mente aberta com o que acontece, mas na nossa evolução como ser humano, a gente precisou lidar muito com notícias ruins. O que eu quero dizer com isso? Com pessimismo, com coisas assim. Se você está na floresta e você vai caçar, como no exemplo da ansiedade que eu falei, e você vê alguma situação, vê alguma questão lá, você naturalmente precisa lidar com ela. E as pessoas que eram muito otimistas, elas não mantiveram os genes, porque o otimismo acabava fazendo as pessoas morrerem com maior frequência, as pessoas otimistas, e reproduzirem menos. E o pessimismo fazia as pessoas ficarem vivas. Então é um gene mais perpetuado, porque se eu não caçar aquele animal, talvez eu não me alimente agora, mas eu não vou estar morto depois e eu vou poder caçar depois um outro animal mais fraco. Eu vou indo mais seguro. Então, assim, o motivo que notícias ruins na televisão chamam mais atenção de notícias boas. Você vê muitas notícias no cemitério, mas você vê poucas notícias no berçário, né, onde nascem as crianças. Então, assim, as pessoas elas trazem muitas notícias ruins em vez de trazer notícias boas. E a nossa mente é a mesma coisa, ela percebe as coisas ruins como um problema, uma questão de sobrevivência. E no caso dessa pessoa, provavelmente intensifica muito essa questão. Então você precisa aprender a lidar com essa questão. Você precisa conseguir lidar com esse ponto em relação à tua ansiedade ou à tua interpretação das coisas que acontecem.